Você já deve ter ido, ou pelo menos assim, ouvido falar em teatro. Agora, você sabia que o teatro também é um gênero textual? Vamos conversar sobre ele hoje! Hoje a gente vai falar sobre o texto teatral. O teatro, ele também é uma arte, e como toda a obra, forma de arte aí, tem o objetivo de despertar a sensibilidade das pessoas. Então vamos bater um papo legal aí sobre ele, entender um pouquinho. Pra gente conversar até sobre o texto teatral, vamos comparar aí com o livro. Eu tô aqui com os meus 3 livros, que fui eu que escrevi. E quando a gente pega um livro para ler, a gente vê uma narrativa, como que acontece, narrador, tem diálogo, tem tudo bonitinho. Eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre narração. Porém, o teatro, ele é um texto escrito para ser encenado no palco, como a gente vê lindamente nas peças aí. São pessoas encenando, fazendo diálogos ou monólogos, cenas e muita coisa legal. Ou seja, é uma história que é escrita, algumas pessoas, atores e atrizes que vão encenar, fazer tudinho que tá escrito lá, falar aquelas falas, ele ou ela vai interpretar aquilo ali. Toda peça teatral, ela é formada em atos e cenas. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. São partes que correspondem a uma ação completa. Por exemplo, ato 1. Nesse ato vai acontecer assim, 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 assado. Algumas peças de teatro maiores, né, os atos, eles são divididos no intervalo, que eles inclusive arrumam aí todo o palco, todo o cenário para mudar um ato para o outro. E a cena são as, digamos assim, subdivisões da peça. Ela ocorre de acordo assim com a entrada e saída dos atores. Lembra quando eu falei o ato, né? São as partes da ação, e as cenas são as partes do ato. Entrou e saiu, uma falou outra, aconteceu alguma coisa, então são várias cenas. Vou mostrar para vocês um livro que é uma peça teatral, para vocês entenderem bem melhor, vendo ali direitinho. Vamos lá? Peguei aqui o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, né? É um livro lotado de polêmicas, mas não vamos falar sobre a polêmica dessa história. Vamos conhecer então como que é o texto teatral. Começa já com a parte 1 aqui, ato 1. E como que é? Vou jogar um zoom para vocês verem melhor. Ato 1, cena 1, King's Cross, que é a estação onde começa a história. Uma estação movimentada e lotada de gente que está descrevendo como que foi. Há uma pessoa que fala, pai, não sei o que, Harry, e responde. Então aqui são as pessoas. Olha só, alvo, olhando a mãe. Que aí é muito legal quando você vai encenar, você já sabe que nessa cena tem que olhar para a mãe. Ato 1, cena 2, plataforma 9,5, né, na tradução, não sei porquê, que é o 9,3/4 que a gente conhece. E assim continua, né? Ato 1, cena 5, Ministério da Magia. Gente, eu tô tampando aqui porque quem ainda não leu, para não ter spoiler, tá? Ato 1, cena 10, Expresso de Hogwarts. Alvo anda rapidamente pelo trem. Tá vendo? Então tudo que tá acontecendo vai descrevendo que quando você vai encenar, você já sabe como que tá direitinho. E aqui, fim da parte 1. Fim da parte 1. Geralmente, quando acontece isso, tem um intervalo. Quem já foi numa peça de teatro maior, sabe que tem um intervalo para o pessoal tomar uma água, fazer um pipi. E aí começa a parte 2, né? Aí, ato 3 e por aí vai. Vocês repararam que não tem uma narração, né? É só o diálogo aqui,
quem falou o que, tudo direitinho, e o que acontece na cena. Tanto que é uma leitura muito rápida. O livro tem 330 páginas e você lê assim numa sentada, porque flui muito bem. E como foi uma peça de teatro que realmente existiu, para quem ainda não sabe, aí aqui tem todo o roteiro, os atores, outros papéis, como que foi, equipe de produção, então tem o nome de todo mundo que participou e um histórico, biografia, às vezes tem alguma coisa a respeito do roteiro, como foi feito. Então deu para vocês entenderem como que é um texto teatral? Não tem muito segredo, né? Bem rapidinho, descreve o local e aí por aí vai. Nas cenas, elas ocorrem, a maioria das vezes, claro, né, como diálogos, ou seja, o gênero teatral, ele não tem narrador. Ah, fulana fez isso, não, vai direto como vocês viram. Tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre o tipo de narrador, depois vocês seguem lá para poder conhecer, bem legal. Esse gênero também tem o que chamamos de rúbricas, que são algumas diretrizes aí para acontecer. Que durante o texto, como vocês viram, são dicas para o cenário, o que vai acontecer, movimentos, expressões faciais que o personagem vai fazer. Aí escreve assim, Priscila ficou séria, colocou a mão na cabeça, caiu, tinha uma planta no meio do caminho, que aí quando a pessoa for encenar, for interpretar, ou até mesmo o pessoal que trabalha nos bastidores for montar o palco, já vai ter que saber, nossa, essa cena eu tenho que pôr a mão na cabeça, eu vou falar essa fala, eu vou falar essa fala com a mão na cabeça. Ah, eu tenho que ficar, tem uma coisa chamada marcação de palco, eu tenho que ficar do lado dessa planta nessa cena, então eu tenho que andar falando ou sem falar, estar parado ao lado dessa planta aqui para poder falar ou fazer aquele ato, porque a planta ela é importante sim. Eu tenho que andar, galera dos bastidores tem que colocar essa planta no lugar correto para que a peça possa acontecer da maneira assim mais legal. O autor, quem escreve a peça, já escreve pensando mesmo no público, pensando todo um enredo. E principalmente se fosse uma adaptação de um texto, uma história que já existe para o teatro. Tem muitos exemplos no meu blog, vai ter para vocês conhecerem. Então link na descrição, galera, para vocês verem e conhecer bem legal direitinho. Conhece algum outro livro que seja peça de teatro? Põe aqui nos comentários pra gente divulgar e compartilhar, bem legal. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Teatro é uma coisa que eu gosto muito. Esse vídeo aqui é só o primeiro, então se inscreve no canal para poder estar acompanhando. O que vocês quiserem sobre isso, é só pedir curiosidade de teatro, como que é. A gente faz esse vídeo, me deu uma nostalgia, lembrar ali do meu passado, quando eu fazia teatro. Ai, gente, é muito bacana, é muito gostoso, de verdade, é até importante pra gente, né, enquanto ator, enquanto o telespectador tá lá sentadinho assistindo. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.